E nosso trabalho agora é repercutir e entender o que está por trás desses números para, de alguma forma, fazer com que o eleitor também acompanhe aí o movimento das pesquisas. Por isso, a gente recebe agora, quem conversa com a gente é o cientista político Antônio Lavareda. Boa tarde, professor. Está me ouvindo bem? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Boa Fábio, e aos tarde. ouvintes da Band News FM. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero te dizer que as minhas expectativas para essa entrevista são altíssimas. Porque tudo que aconteceu, tudo que você disse que aconteceria depois do debate da Band, que a gente fez o Canal Livre juntos, tudo aconteceu. Então, ó, expectativas altas. Sem querer botar pressão, hein, professor? Tá certo, Adriana. Vamos lá. Professor, quando a gente olha a foto, ela mostra uma estabilidade com o ex-presidente Lula mantendo aí uma vantagem de 12 pontos e, basicamente, cenário estável, oscilações na sua grande maioria dentro da margem de erro. Mas eu queria que o senhor que olha o detalhe do detalhe, né? Olha as pesquisas com lupa, como eu costumo dizer, quais movimentos o senhor considera que são relevantes para a gente analisar, faltando 16 dias para as eleições? Olha, Adriana, a essa altura da disputa eleitoral, de qualquer disputa majoritária, faltando 2 semanas praticamente, 2 semanas e 2 dias, há que se colocar a lupa em algumas questões. Por exemplo, uma delas, muito importante, é a rejeição dos candidatos. Essa rejeição está avançando, está estabilizada, ela recuou. Isso em relação, obviamente, às pesquisas anteriores e sempre lembrando que é mais eficaz comparar as pesquisas dos mesmos institutos, porque tem os mesmos métodos, as mesmas técnicas de obtenção desses dados, que são basicamente as respostas dos eleitores. E aí você vê um fato, uma notícia que não é boa para o presidente, a rejeição dele entre o dia 9, o último dia da pesquisa anterior, e o dia 15, né, quando fechou essa pesquisa do Datafolha, a rejeição dele evoluiu 2 pontos, de 51% para 53%, ao passo que a do seu adversário, líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, recua 1 ponto. Né? Então, isso é uma dificuldade, isso é um obstáculo grande para que o presidente possa evoluir, né? Evoluir de forma significativa aí, nessas 2 semanas que faltam. Quando nós falamos, Adriana, Fábio, quando nós falamos 12%, isso pode parecer para quem está nos ouvindo pouco, 12% é um número razoável, mas nós estamos falando aí, é sempre importante traduzir isso, quando possível, em números absolutos. Nós estamos falando de 19 milhões de votos, essa diferença entre o primeiro e o segundo colocado no primeiro turno, e uma diferença que se aproxima de 25 milhões de votos no segundo turno. O Brasil é um grande país, uma das maiores democracias do mundo em termos de tamanho, inclusive, do seu eleitorado, um país muito heterogêneo, e você fazer movimentos, não é? Fazer mover uma massa substancial de eleitores para produzir mudanças a cada ponto percentual, nós estamos falando de 1.560.000 votos, e isso tudo é muito difícil, leva tempo e só grandes acontecimentos são capazes de produzir essas mudanças significativas às quais eu aludi. Por exemplo, semana passada, a partir da quarta-feira, Adriana, todos nós assistimos, depois do 7 de setembro, um movimento praticamente uníssono das pesquisas realizadas após aquela data. Foram manifestações impressionantes, de grandes proporções, que impeliram uma recuperação do presidente Bolsonaro. Então, ele recuperou terreno em praticamente todas as pesquisas feitas após aquela data, sobretudo na pesquisa do Datafolha, realizada imediatamente depois, e na pesquisa do IPESP, também divulgada no último sábado. O próximo IPESP vai ser divulgado amanhã e será a última pesquisa, inclusive do ponto de vista de sua realização no campo, fechando essa semana. Então, semana passada foi boa para o presidente Bolsonaro. Essa semana, nós tivemos poucos fatos, mas importante frisá-los. Um deles foi a adesão da ex-ministra Marina Silva à candidatura do ex-presidente Lula. Marina Silva só teve 1% dos votos em 2018.
Mas qualquer analista, vocês com certeza podem imaginar que a influência, né, que a importância do apoio de Marina vai muito além desse 1% que ela teve nas circunstâncias de 2018. Ela já chegou a ter 15%, 18% quase 20%, de votos sobre o total, e mais ainda sobre votos válidos, em eleições anteriores. E, professor... é a personagem simbólica do ponto de vista da sustentabilidade. O que é que eu queria dizer com isso, só fechando, Fábio? Claro. É que o apoio de Marina e a semana iniciando logo com uma pesquisa IPEC divulgada fartamente nos telejornais de todo o país. Tudo isso impeliu essa semana uma certa recuperação da distância de Lula sobre Bolsonaro. E é assim que nós podemos interpretar, basicamente, essa oscilação dessa semana. E, professor, então o que a gente vê é uma foto que está ruim para o atual presidente Bolsonaro. O efeito do 7 de setembro já teria se dissipado e ele não consegue ultrapassar, digamos que um teto aí no primeiro turno, até porque, como o senhor explicou, a rejeição ainda segue muito alta. Agora, por outro lado, não é a melhor foto possível esperada pela campanha do ex-presidente Lula, que agora tem falado abertamente que preferiria já liquidar a fatura no primeiro turno. Pelos dados que o senhor compara de diversos institutos e a última pesquisa do Datafolha, o senhor vê alguma sinalização de que pode ter um movimento de encolhimento aí do Ciro, da Tebet? Até quero aproveitar para fazer uma correção, que eu falei que o Ciro, nessa pesquisa Datafolha, tinha 7%, na verdade tem 8% nessa pesquisa, mas as variações têm ficado ali dentro da margem de erro também. O senhor vê algum sinal de movimento que provoque um encolhimento do Ciro e da Tebet para que o ex-presidente Lula tenha condições de vencer em primeiro turno, ou não acredita nisso? Adriana, se o movimento significativo nessa direção ocorrer, ele deve ter lugar apenas na semana final da eleição, porque é assim que esses movimentos efetivamente se dão. Você lembra, 2014, a ultrapassagem de Aécio sobre Marina Silva, né? Aécio terceiro colocado durante boa parte da campanha, ultrapassando Marina e chegando ao segundo turno. Essa ultrapassagem se deu praticamente nas últimas, eu não diria nem dias, eu diria nas últimas horas, né, daquele primeiro turno. Então isso pode ocorrer até lá e vai aparecer tão somente nesses instantes finais aos quais eu me reporto. Mas quero chamar a atenção para o fato, se você me perguntar, Lavareda, há potencial, algum sinal na pesquisa de que isso pode ocorrer? Aí eu devo responder que sim. E que sinais são esses? Nós temos 2 candidatos liderando com uma consolidação das respectivas intenções de voto muito grande, né? Acima de 80%, perto de 90% das respectivas intenções de voto. Já os respondentes, os entrevistados, declaram que não vão mudar de forma alguma a sua decisão, embora, obviamente, possam mudar com circunstâncias supervenientes, com fatos supervenientes, mas dizem que não vão mudar. Ao passo que o terceiro e o quarto colocados, Ciro e Tebet, uma porção substancial dos seus eleitores, em torno da metade, para a gente ficar na média para os dois, em torno da metade, um pouco mais do que a metade dos eleitores deles, dizem que sua decisão ainda não está inteiramente tomada. Obviamente, esses são potenciais eleitores que poderão, como tal, vir a engordar um movimento de voto útil às vésperas da eleição, em cima de últimos debates da campanha, em cima de fatos novos que possam ocorrer nos instantes finais, então, e descarregar seus votos no primeiro ou no segundo colocado. Eu digo primeiro ou segundo, porque tanto no contingente de Ciro quanto no contingente de Marina, pesquisa Datafolha como outras apontou, há eleitores de segundo turno de Lula e de Bolsonaro, embora eu deva frisar que proporcionalmente em maior quantidade relacionados à opção pelo primeiro candidato, ou seja, pelo ex-presidente Lula. Então isso pode vir a ocorrer, sim. Respondendo objetivamente numa frase, Adriana, isso pode ocorrer, mas se ocorrer, vai ocorrer nos instantes finais. E eu acrescento outro comentário. Não adianta nada, Adriana, eu vou repetir, não adianta nada uma campanha pedir ou pretender
ou demandar esse voto útil. Não é assim que isso se dá. Né? O voto útil ocorre espontaneamente por parte daqueles eleitores que têm muito interesse, uma taxa de interesse elevada, em informação e definições políticas e ideológicas muito claras e que pretendem, assim, se pronunciar na reta final, substituindo a sua preferência original por um outro candidato, em geral com vistas a barrar ou definir uma vitória logo sobre aquele nome que eles mais rejeitam. Professor Lavareda, a gente tem 2 minutinhos, o tempo está quase estourando, mas tem uma pergunta importante que eu acho bacana de a gente fazer. É claro que quando a gente vai ler uma pesquisa, a gente não pode ler uma única pesquisa, né? A gente tem que entender a série histórica dessa mesma pesquisa e perceber qual é a tendência. E pelo que parece, nas suas respostas e também nas perguntas da Adriana, a tendência é de estagnação, estabilidade. Nada mudou muito. Então eu te pergunto, a abstenção pode ser um fator lá na frente, no dia da votação, que pode causar certa mudança em relação às pesquisas? Em 2020 a gente teve uma abstenção recorde de 29%, mas era eleição para prefeito. Lá em 2018 ficou em torno de 20%. O senhor acha que a abstenção pode ser algum fator importante para distorcer o que as pesquisas vêm dizendo de maneira até agora muito estabilizada? Com certeza, Fábio. Respondendo rapidamente a 3 fatores que fazem com que as pesquisas não sirvam como prognósticos acabados do resultado das urnas. Um fator é o voto estratégico, nós falávamos nele. Outro fator é o voto errático, eleitor que deixa na véspera da eleição para votar no candidato que está ganhando, ou às vezes no candidato que não tem nenhuma chance, é o voto underdog, o voto do Cabo Daciolo, por exemplo, em boa medida. E um terceiro fator, e muito importante, talvez o mais importante no Brasil, que tem voto obrigatório, é a abstenção, que, como você lembrou, foi de 20% em 2018 e de 23%, no total do Brasil foi 23% nas eleições municipais, a maior taxa de abstenção até o momento, e que as pesquisas não são capazes de apreender, de captar. E por que não são capazes? Porque a abstenção não é um comportamento socialmente legítimo e é até um comportamento que confronta a obrigatoriedade legal. Então, os entrevistados não se sentem à vontade para confessá-la. Você tem razão, Fábio. A abstenção é um fator super importante para, de certa forma, distorcer o que é a fotografia mesmo do último momento, véspera da eleição, e o resultado registrado na urna eletrônica. É isso, e aí não tem como medir se mais eleitores com tendência a votar em Lula vão faltar ou se mais eleitores com tendência a faltar em Bolsonaro vão desistir de votar. É isso. Professor, muito importante te ouvir nesse momento, viu? Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Se for possível, a gente fala mais uma vez ainda, antes do dia 2 de outubro. Vamos falar, Adriana, Fábio. Foi um prazer muito estar bom com vocês e com os ouvintes da Band News FM. Obrigado, Grande professor. abraço.